Nós vamos falar hoje sobre infecções congênitas. Meu nome é Kátia Schmutzler, eu sou da disciplina de Neurologia Infantil e da divisão de Neonatologia do CAISM Unicamp. A infecção congênita é aquela que acomete o binômio mãe-filho durante a gravidez. É caracterizada pela transmissão vertical, em que ocorre a passagem do patógeno da mãe para o bebê durante a gestação, o trabalho do parto, o parto propriamente dito ou a amamentação. Tem uma incidência variável de até 10% de todos os nascidos vivos. É causada por vírus, bactérias, protozoários, fungos, mas com apresentações clínicas semelhantes, que incluem rash cutâneo, anormalidades oculares, lesões malformativas e ou destrutivas do sistema nervoso central. É um problema de saúde pública, em que a maioria dos recém-nascidos, eles são assintomáticos, porém, podem causar sequelas futuras. E se faz necessário a identificação precoce de gestantes infectadas para a implementação de medidas de prevenção. E ela causa significativa de óbito fetal. Nós temos, então, a grande maioria, que são intrauterinas, a transmissão, e aquelas que são perinatais ou neonatais. Em 1971, foi criado o acrônimo TORCHES, para esse grupo de infecções congênitas, sendo que as principais seriam a toxoplasmose, de outros, aqui incluso o HIV, arboviroses, zika, né, R de rubéola, C de citomegalovírus, H de herpes simples e S de sífilis. Então, essas infecções, elas podem ter aqui um quadrinho mostrando a transmissão, então, intrauterina, que a gente tem um grande grupo, a perinatal, algumas têm um predomínio no período perinatal e outras no pós-natal. No Brasil, a gente lembra da HTLV, da tuberculose, da malária, chagas e algumas arboviroses, como dengue e chikungunya. Uma estimativa de incidência de infecção, né, em recém-nascidos no Brasil, nós temos o citomegalovírus, com 26 recém-nascidos por 1.000, e a toxoplasmose, com 16 por 1.000, em termos de maior incidência. Durante a gestação, a transmissão pode ocorrer devido à permeabilidade da placenta aos agentes infecciosos, dependendo do trimestre da gravidez, do tipo de agente infeccioso e do estado imunológico da mãe. Sendo que, aqui, no primeiro trimestre, é onde nós temos as infecções mais graves. Nos outros semestres, é onde que nós temos a maior frequência de transmissão, na segunda metade de gestação. As alterações vão depender do modo de contaminação, que pode ser, então, transplacentária, aqui, por via hematogênica, ou via vaginal ascendente, durante o trabalho de parto, onde há o contato com secreções cérvico-vaginais e sangue materno. Isso vai acarretar a infecção primária materna, que vai levar à inflamação no feto, que ocasiona lesões destrutivas, sendo que grande parte das malformações do sistema nervoso central, até 50% de causa não conhecida, pode ser devido às infecções congênitas. Temos manifestações sistêmicas, sendo que a grande maioria são assintomáticos ao nascimento. Aqui é um quadrinho, uma curva de Gauss, então a gente vê em decréscimo, né? O HIV, quase 100% não tem, são assintomáticos ou oligossintomáticos. Em segundo, citomegaloviroses, terceiro, toxoplasmose, a hepatite, depois a rubéola e o treponema pálido. Aqui um resumo do que a gente está colocando, chamando a atenção
O grupo em que mais se tem sintomas é o grupo do herpes simples, em que a gente tem a contaminação por via ascendente durante o nascimento. Então, como reconhecer o RN portador de infecção congênita perinatal? Sendo que a maioria é assintomático. Então, quando suspeitar. Quando for assintomático, através do pré-natal, a realização de testes laboratoriais que permitem diagnosticar infecções precocemente, baseados em técnicas de detecção de anticorpos e pela reação de polimerase em cadeia, que é o PCR, pela triagem pré-natal ou logo ao nascimento. Quando há os sintomas, através dos achados clínicos e ou laboratoriais. Os sintomas comuns, geralmente são, a todas essas infecções, seriam prematuridade, baixo peso, o PIG, o pequeno para a idade gestacional, as alterações cranianas, como microcefalia ou hidrocefalia, manifestações sistêmicas, com hepatosplenomegalia, a icterícia, e alterações exantemáticas. As manifestações oculares são muito importantes, é um denominador comum dentre elas, e já podem estar presentes ao nascimento ou tardiamente. O diagnóstico é feito através da fundoscopia, principalmente na toxina rubéola, que pode levar a diminuições da acuidade visual ou até a própria cegueira. Então, aqui a gente tem as placa de corioretinite, que é muito comum a todas, e a característica lesão, alteração em sal e pimenta, a retinopatia em sal e pimenta, característica da rubéola e que pode aparecer também na sífilis. Entrando no grupo TORCH, propriamente dito, então nós temos a toxoplasmose congênita, em que o agente é o protozoário Toxoplasma gondii, que é um parasita intracelular obrigatório, que tem afinidade para células do sistema retículo endotelial, coroide, retina e principalmente sistema nervoso central, tendo muita predileção para olhos e sistema nervoso central. Ele é associado à morte fetal e aborto em crianças com déficits neurológicos, neurocognitivos e corioretinite. Quando a transmissão ocorre no terceiro trimestre, a criança pode nascer normal ou vir a desenvolver a toxoplasmose posteriormente. Então, lembrando que é aquela explicação, que no primeiro trimestre, o quadro clínico geralmente é bem mais grave, né? O reservatório natural são os mamíferos e aves, e o hospedeiro definitivo, ou seja, o local de reprodução, é o gato doméstico ou outros felinos. Na espécie humana, o parasita, ele pode existir sob duas formas. Os taquizoítos ou trofozoítos, em que se tem rápida multiplicação na infecção aguda, invadem as células e se multiplicam de forma assexuada. E temos os bradizoítos, de multiplicação lenta, nos cistos do toxoplasma, e eles se desenvolvem na infecção crônica, se depositando no cérebro, na retina, nos músculos esqueléticos e cardíacos e em outras partes. Já no intestino do gato, nós temos a forma chamada oocisto, que é a terceira fase do parasita, que é altamente infectante pela via oral. Então, o oocisto, eles não esporulados, são eliminados, né, do intestino do hospedeiro, que é o gato, completam sua maturação em 2 a 3 dias, permanecem viáveis por meses, contaminando alimentos que são ingeridos pelo homem e por demais hospedeiros intermediários, aqui na forma de oocisto já esporulado, que nesse hospedeiro intermediário vai se depositar e os cistos vão se transformar, então, nos bradizoítos. Recordando, então, na infecção aguda, nós temos os taquizoítas, que se dividem rapidamente e agressivamente destroem tecidos. Podem cruzar, então, a barreira hematoencefálica e transplacentária. Quando a resposta imune vai se tornando cada vez mais potente, o parasita passa a se dividir mais lentamente e formam-se cistos teciduais, contendo formas conhecidas como bradizoítas, do grego brade, lento, aqui. E a gente tem, então, a fase crônica, onde se perpetua a infecção. Então, a transmissão pode se dar
pela via fecal-oral, com ingestão de ócitos, né, em águas, alimentos contaminados e areia, que vem das fezes do gato, carnivorismo, consumo de carnes, produtos de origem animal, crus ou mal cozidos, e o que nos interessa aqui hoje, que é a via transplacentária, que é a via circulação materno-fetal com a passagem dos taxoítas presentes na circulação materna durante a fase aguda de infecção. Nós temos, então, a infecção materna, essa mãe que ingeriu, né, foi contaminada, então, caracteriza-se a parasitemia. Depois nós temos a placentite, né, e a disseminação hematogênica, então, para o feto, determinando a doença. A prevalência no Brasil e no mundo é alta e tem aumentado muito com a idade. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população mundial está infectada. 5% das mulheres em idade fértil têm risco de serem infectadas durante a gestação. No Brasil, há relato de 1 a cada 10.000 nascidos vivos com toxo. Quanto mais precoce, então, que é aquilo que eu já comentei, a infecção, maior o risco de sequelas. Então, aqui mostrando, né, que a criança pode ser assintomática ou levemente acometida se a transmissão ocorreu no 3º trimestre. Quando ela ocorre no 1º trimestre, geralmente são natimortos, causa de grandes malformações, né? Aqui a patogênese, em que se dá a contaminação materna, recordando, então, a gestante, ela come a carne do porco contaminada, adquirindo cistos nas formas de brazoítos. Pode também se contaminar por alimentos, alface, água, que são contaminados pelos cistos do intestino delgado do gato, ou por transmissão acidental. Aí eles se quebram no intestino delgado, né, com liberação desses brazoítas, dos oócitos, né, e vão se transformar em traqueoítos no intestino delgado, chegam através da disseminação hematogênica na placenta, contaminando, então, que é o que nos interessa aqui, a infecção primária, durante a gestação, contaminando, então, a placenta, causando risco potencial ao feto. O mecanismo patogênico é discutível. Pode ser ligado, então, aos aspectos imunológicos da doença, com a qualidade e quantidade dos anticorpos maternos e do complemento, que são transferidos passivamente ao feto através da placenta, e quanto à produção de anticorpos pelo próprio feto. O protozoário, ele causa uma meningoencefalite difusa, com necrose, lesões císticas e calcificações grosseiras, com predomínio nos lobos temporais e uma vasculite periaquedutal e periventricular que resulta em necrose e microcefalia. Essa necrose causa destruição, né, causando a formação de cavidades e uma verdadeira hidranencefalia. Há lesões sistêmicas acometendo pulmão, rim, tireoide, testículo, pâncreas, suprarrenal, baço, fígado, intestinos, alterações oculares com microftalmia, glaucoma e catarata. O principal achado tardio, então, é a corioretinite, em 80% dos assintomáticos, tá? Como a gente pode ver aqui, o principal achado. A tríade seria clássica, a corioretinite, que a gente vê aqui, a ventriculomegalia com hidrocefalia, as calcificações intracranianas, então a vasculite levando esse processo inflamatório importante, né, e quando você acrescenta o déficit intelectual, a gente tem a chamada tétrade de Sabin. Como é feito o diagnóstico? Materno, através do pré-natal, métodos sorológicos para a detecção de imunoglobulinas. Se houver dúvidas sobre a época da infecção, deve-se realizar os testes de avidez para imunoglobulina G. No recém-nascido, os testes sorológicos para a detecção de imunoglobulina G são semelhantes aos maternos. Porém, se os títulos forem 4 vezes maiores que o da mãe, então há uma infecção congênita. Ou quando o IgM é positivo, também indica infecção, porque a IgM materna não atravessa a barreira placentária.
Investigação complementar é sempre importante, com hemograma, fundoscopia, líquor, exames de neuroimagem, avaliação auditiva. Na neuroimagem, a tomografia é importante para detectar calcificações, presença da ventriculomegalia, cistos porencefálicos e lesões inflamatórias ativas. Essas calcificações têm uma predileção pelos núcleos da base, plexo coroide e região subependimária. Em relação à interpretação clínica das sorologias, né, de imunoglobulinas, então, o que a gente tem? Quando se tem IgG negativo e IgM negativo, há uma susceptibilidade. Quando se tem IgG positiva e IgM negativa, disse que há uma situação de imunidade. Quando há IgG negativa ou positiva, IgM positiva, há a possibilidade de doença ativa. O que avalia, então, a afinidade da ligação do antígeno com a imunoglobulina G é o chamado, então, o teste de avidez, né, através do ELISA. Quando a gente tem uma IgG de baixa afinidade, que é uma avidez menor que 30%, a gente diz que está diante de uma infecção recente, ou seja, com menos de 16 semanas. Quando há uma avidez alta, isto é, de alta afinidade, maior que 60%, diz que está diante de uma infecção antiga, com acometimento maior que 16 semanas. Quando a avidez está entre 30% e 60%, disse que é inconclusivo. O tratamento materno, quando a mãe realiza o tratamento durante o pré-natal, ocorre a redução, então, no risco da infecção, e há uma melhora no prognóstico da criança. A gente trata com espiramicina no primeiro trimestre e após esse período, sulfadiazina, ácido folínico e pirimetamina. No neonato, nós realizamos um tratamento com duração de 1 ano, pelo menos, com sulfadiazina, 100 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas, a pirimetamina com ataque por 2 dias, 2 miligramas quilo dia, com manutenção de 1 miligrama quilo dia por 2 a 6 meses, passando para 3 vezes por semana. Clínico, 10 miligramas, 3 vezes por semana, deve sempre ser associado pela mielotoxicidade das medicações. Se houver hiperproteinorraquia intensa, né, maior que 1 grama, ou uma corioretinite importante, deve-se associar a prednisona, 5 miligramas quilo, de 12 em 12 horas por 4 semanas. Nos recém-nascidos com quadro subclínico que não recebem tratamento, eles apresentam maior risco, então, de sequelas a longo prazo. É importante, fundamental, a profilaxia, principalmente das grávidas, no pré-natal, em que se deve fazer o exame para a detecção da toxoplasmose, e evitar o consumo de carnes cruas ou mal cozidas, sempre usar luvas para se mexer na terra, lavar bem as frutas e vegetais, evitar contato com gatos e sempre lavar as mãos antes de se alimentar. Importante todas essas orientações para gestantes. O outro grupo de torches é a sífilis congênita. A sífilis congênita é transmitida por uma espiroqueta, que é o Treponema pallidum, que é caracterizado pela tríade clássica de Huntington, que é a ceratite intersticial, surdez neurosensorial e entalhes incisivos. A infecção materno-fetal, ela vai resultar num padrão variável de uveíte, com alterações retinianas pigmentares, a característica sal e pimenta, e manchas isoladas de hiperpigmentação na retina, com halos envolventes de despigmentação. Então, a definição seria e a etiologia. A gente tem a disseminação, que é via hematogênica do Treponema pallidum, da gestante infectada não tratada, ou que foi inadequadamente tratada, para o seu concepto, por via transplacentária. Dentre as mulheres sem tratamento precoce, 40% das gestações vão resultar num aborto espontâneo. A incidência é estimada entre 1 para 1.000 nascidos vivos. A transmissão pode ocorrer em qualquer momento da gestação, também por contaminação através do canal do parto. Pode resultar em hidropsia fetal, prematuridade e sequelas a longo prazo.
a maioria dos pacientes também são assintomáticos ao nascimento. Porém, o que a gente tem visto aqui no estudo no Brasil, né, é que a incidência, a meta mundial seria menos de 0,5 casos por mil. No Brasil, nós temos uma incidência de 6,5 por mil, né, e o relato, em 2015, de 33.365 casos de sífilis gestacional, uma prevalência de 1 a 2%. Então, a gente observa que em todas as regiões há uma tendência crescente, né, da ocorrência da sífilis congênita. Então, se propôs a Sociedade de Pediatria de São Paulo o Outubro Verde, que é o mês do combate à sífilis congênita. E desde 93 há um plano para a eliminação da sífilis, onde toda gestante tem o direito de realizar o teste de VDRL. Na primeira consulta de pré-natal, no terceiro trimestre de gestação e na internação para o parto. Na última década, como a gente viu, a incidência da sífilis aumentou. A gente viu no Brasil, mas ela tem aumentado também globalmente. Isso por quê? Dificuldade de acesso ao pré-natal, uma baixa qualidade desse pré-natal, baixa adesividade ao pré-natal, iniciação sexual precoce, baixa renda, uso de drogas, profissionais de sexo, baixa escolaridade e o não tratamento do parceiro. As manifestações podem ser precoces, em menores ou iguais a 2 anos, em que se tem manifestações sistêmicas, como hepatomegalia, elevação de enzimas hepáticas, lesões cutâneas, linfadenopatia generalizada, alterações hematológicas com anemia hemolítica e trombocitopenia. Aqui o pênfigo sifilítico. Manifestações neurológicas, então, naqueles assintomáticos, que são em 60%, é muito importante, quando você suspeitar, numa mãe que há suspeita, a realização do líquor. Quando há sintomatologia, ela vai se manifestar geralmente como uma meningite aguda, até o 6º mês de vida, com ou sem alterações meningovasculares crônicas, que vão resultar numa hidrocefalia progressiva. Pode levar à paralisia de nervos cranianos e lesões cerebrovasculares. E estas podem ocasionar o aparecimento de crises convulsivas, né, nesse período. Já nas manifestações clínicas tardias, são aquelas em que tem idade maior, ocorrência maior ou igual a 2 anos, nós observamos principalmente a ceratite intersticial, a surdez neurosensorial, aqui o característico dente de Huntington, né, essa deformidade, separação, anormalidades de ossos, déficit intelectual, hidrocefalia, alteração de pares cranianos como manifestação neurológica. Das principais manifestações, então, a gente tem aqui destruição de cartilagem, bossa frontal, espessamento da porção externo-clavicular da clavícula, que é o sinal de Eagle-Minax, efusões sinoviais, perfuração do palato duro, fissuras periorificiais, molares em amora, dentes de Huntington, ceratite intersticial, glaucoma e surdez. O acometimento ósseo, na maioria das vezes, ele é simétrico e múltiplo, sendo que a dor intensa pode levar àquela chamada pseudoparalisia de Perrault. A gente tem a osteocondrite metafisária ou a periostite diafisária, principalmente de ossos longos que a gente vê aqui. Diagnóstico. Então, é realizado na gestante testes treponêmicos e não treponêmicos. O teste não treponêmico, que é o VDRL, na primeira consulta de pré-natal, na 28ª a 32ª semana de gestação, que deve ser repetido na admissão para o parto. Se positivo, solicitar o teste treponêmico, que é o FTABS, ou ELISA. No recém-nascido, os testes não treponêmicos devem ser realizados, o VDRL, ou a confirmação com isolamento do treponema pálido, em lesões cutâneas ou da placenta. Se o tratamento materno foi inadequado ou não foi realizado durante a gestação, independentemente de o RN ser ou não sintomático, deve-se solicitar VDRL, radiografia de ossos longos, líquor, hemograma, exame oftalmológico e exames auditivos.
No caso de neurosífilis, nós temos a pleocitose, hiperproteinorraquia e VDRL positivo no líquor. Se alteração no líquor ocorrer, deve-se iniciar imediatamente o tratamento com a penicilina G cristalina. Então, em todo neonato com suspeita clínica de sífilis congênita e VDRL positivo, deve-se iniciar imediatamente o tratamento. Então, que consiste o tratamento? Eu vou citar aqui o nosso manual, né, do CAISM, de 2019, em que até as primeiras 4 semanas, a instituição da penicilina G cristalina, a dose de 100 a 150 mil unidades por quilo dia, endovenosa, dividida em 2 doses, de 12 em 12 nos primeiros 7 dias de vida, e após 3 doses de 8 em 8 horas por 10 dias. Depois de 4 semanas, então, aqui, que é isso aqui, a penicilina G cristalina, né, que a gente falou, de 200 a 300 mil unidades por quilo dia, de 6 em 6 horas, pode ser também um outro esquema de 10 a 14 dias. Então, no CAISM, nós fazemos 3 doses, de 8 em 8 horas por 10 dias, e tem também esse tratamento proposto de 6 em 6 horas. Lembrando que, o que é o tratamento adequado da sífilis na gestante? É todo o tratamento completo e adequado ao estágio da doença. Então, estadiamento, a sífilis primária, a sífilis secundária ou latente, com menos de 1 ano de evolução, e temos a sífilis terciária, ou com mais de 1 ano de evolução ou duração foi ignorada. E o adequado, é adequado ao estágio da doença, né, esse tratamento, que é feito com a penicilina, como a gente viu aqui. É finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, e a resposta sorológica tem que haver o quê? Um controle normal, com queda dos títulos. Deve-se lembrar de investigar e tratar sempre o parceiro, concomitantemente. Outra TORCH é a rubéola congênita. A síndrome da rubéola congênita é causada por um vírus de RNA do gene rubivírus. Ela é rara em países com programas de imunização. Transmissão pode se dar por contato direto de secreções nasofaríngeas, objetos contaminados, que é o menos frequente, ou pela forma transplacentária, que é a mais grave, né? O risco de infecção fetal, ele é em 81% no primeiro trimestre. Risco de defeitos congênitos ocorre em 90% nas infecções maternas que ocorrem antes da 11ª semana de gestação. Infecção após o 4º mês, ele é mais raro e não causa muita repercussão no feto. A doença grave, com grande probabilidade de abortamento e malformação e surdez, podendo comprometer quase todos os órgãos. Então, nós temos a infecção materna, viremia, causando a infecção placentária e a infecção fetal. No quadro clínico característico, nós temos as alterações visuais, como catarata, retinopatia em sal e pimenta, microoftalmia, alterações cardíacas e microcefalia, também o déficit intelectual. Aqui a característica imagem da retinopatia em sal e pimenta. As manifestações, então, elas podem ser precoces e transitórias, quando elas já estão presentes ao nascimento e que desaparecem, como baixo peso, hepatosplenomegalia, trombocitopenia, linfadenopatia, púrpura, leucopenia, hepatite icterícia, alterações hematológicas e lesões ósseas. As manifestações podem ser precoces permanentes, então a gente tem as precoces transitórias ao nascimento e aquelas permanentes que vão se tornando evidentes ao final do primeiro ano de vida, que são as alterações de ossos longos, retinopatia, alterações neurológicas, cardíacas, surdez, neurosensoriais e distúrbios hematológicos, e alterações Rush rubéoliforme crônico. As manifestações tardias são aquelas que estão associadas com a persistência e a reativação do vírus, associada a mecanismos autoimunes, que vai desde o 2º ano de vida até a idade escolar.
como a surdez periférica e central, endocrinopatias, como diabetes, hipotiroidismo, deficiência de hormônio de crescimento, as lesões oculares, né, lesões vasculares, com estenose de artérias, hipertensão por estenose da artéria renal, doença coronariana e cerebral secundária. A pancefalite rubéoliforme, que é um quadro raro e progressivo, e pode estar associada a distúrbios no comportamento, de aprendizagem e ao espectro do autismo. Então, 10 a 20%, isso no acometimento do sistema nervoso central, nós temos a meningoencefalite. Temos a vasculite cerebral, com destruição de arteríolas e capilares, causando microinfartos e microcefalia, devido a uma inibição da proliferação neuronal. 50% das crianças assintomáticas ao nascimento, elas vão evoluir com algum grau de algum déficit, seja ele cognitivo, um distúrbio de aprendizado ou até o espectro do autismo, tem sido relatado. O quadro de pancefalite progressiva da rubéola é um quadro em que se tem, é um diagnóstico bem grave, com crises refratárias, deterioração mental, ataxia, e há um aumento de gama-globulina no líquor, além de títulos elevados de anticorpos anti-rubéola no soro e no líquor. Então, aqui uma revisão dos sintomas clínicos que a gente vê na rubéola congênita. Meningoencefalite, microcefalia, perda auditiva, doença cardíaca, as alterações esqueléticas, né? E hepatosplenomegalia. Diagnóstico materno, através das sorologias, em casos positivos, PCR no líquor amniótico ou sangue fetal pode ser realizado. O ultrassom pré-natal ajuda a demonstrar as malformações, que indicam a presença de infecção. No recém-nascido, a detecção de imunoglobulina, de IgM, ou pelo acompanhamento da IgG, que vai tendo um crescente. Para confirmar a infecção, se realiza o PCR ou a cultura viral no sangue, urina, líquor, secreção nasofaríngea. Não há um tratamento específico para a rubéola, por isso é importante a importância da vacinação na prevenção da rubéola. Então, todas as mulheres em idade fértil devem ter recebido, no mínimo, 2 doses da vacina. Caso contrário, está indicado complementar a vacinação. O prognóstico que a gente vê, então, é grave, né, com microcefalia, déficits neuromotores, perda auditiva, né, e manifestações oculares. Outra infecção do grupo TORCH é por citomegalovírus. É uma infecção congênita frequente, é a mais frequente no mundo, correspondendo a 0,2% a 2,6% dos recém-nascidos. Pertence à família do herpes viridae e pode causar infecção no homem, no macaco e em roedores. Aqui o aspecto, né, do vírus, que é denominado também HHV5. A incidência da infecção fetal é maior no terceiro trimestre. E a gravidade, ela é maior quando a infecção ocorre no primeiro trimestre. Mesmo os assintomáticos apresentam sintomas na evolução, eles vão evoluir, né? Os sinais típicos são a restrição de crescimento intrauterino, prematuridade, icterícia, hepatosplenomegalia, pneumonia e alterações oculares, assim como trombocitopenia, petequias e púrpura. As manifestações neurológicas iniciais seriam aquelas síndromes neurológicas neonatais, com hipotonia, apatia, síndrome hipertônica, distúrbios de sucção, assimetrias de tono muscular, quadros de hiperestabilidade, crises epiléticas, evoluindo com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e hipoacusia neurosensorial. Posteriormente, a gente tem também, né, pode produzir defeitos no desenvolvimento dos dentes, né, hipoplasia difusa do esmalte dos dentes. No RN sintomático aqui, ao nascimento, a gente pode ver lesões de pele com exantema, hepatosplenomegalia e icterícia.
A gente pode observar calcificações aqui vê melhor, intracraniana, na tomografia, né, que são essas calcificações que ficam em volta na região periventricular. Ele é a causa mais comum de perda auditiva neurosensorial não hereditária em crianças. Essas calcificações, então, pormenorizando elas, né, e os fenômenos inflamatórios, eles são encontrados, então, chamando a atenção para a localização, podendo causar alterações proliferativas e migracionais, como microcefalia, complexo agiria-paquigiria, né, espessamento dos giros, falhas dos giros, né, leucomalácia periventricular e alterações císticas, com ou sem calcificações. Então, aqui mais exemplos das alterações. A neuroimagem. Diagnóstico. No recém-nascido, é o isolamento do citomegalovírus na urina ou outra amostra clínica, até 3 semanas do nascimento. Na gestante, o padrão ouro é a análise do líquido amniótico, que é obtido por amniocentese até 6, 7 semanas após o início da infecção materna e após 21 semanas de gestação, pois o vírus ele vai se tornar detectável somente após 7 semanas da infecção fetal. Tratamento e prognóstico. O tratamento é questionado, tendo ação na prevenção da surdez. A indicação é para crianças com infecção confirmada, sintomas e envolvimento do sistema nervoso central, com líquor alterado, atrofia cortical, calcificações periventriculares e microcefalia, ou a presença de surdez neurosensorial e eucóreo-retinite. A droga de escolha é o ganciclovir, na dose de 12 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas por 6 semanas. Outra infecção torche é a pelo herpes simples, né, que é a infecção causada, na maioria, pelo tipo 2. A gente tem o tipo 1, tipo 2, em sua maioria é o tipo 2. Um vírus de DNA da família Herpes viridae. No Brasil, há relato de 1 a 5 mil nascidos vivos. 85% dos casos são de transmissão vertical, sendo que a infecção ocorre no momento do parto. Apenas 10% é no pós-natal e 5% no intraútero. Os prematuros, então, são os mais suscetíveis. O risco de transmissão é maior quando a primo-infecção materna ocorre no último trimestre. Diferente dos outros grupos de infecções congênitas, a gente observa que a maioria aqui no herpes, eles são sintomáticos. As primeiras manifestações podem aparecer nos primeiros dias de vida, com as manifestações sistêmicas características, febre, irritabilidade, icterícia, petequias, crises convulsivas. A tríade clássica seria a presença de alterações neurológicas, como microcefalia, encefalomalácia, calcificações intracranianas, oftalmológicas e alterações dermatológicas, com exantema macular, aplasia de cutis e lesões ativas. 60 a 75% dos casos apresentam uma meningoencefalite necrotizante hemorrágica, com presença de letargia, crises epiléticas, instabilidade térmica, irritabilidade e lesões vesiculares na pele, que vão aparecer em algum período da infecção. Então, foi dividido a infecção no RN em 3 diferentes formas, naquela que é uma doença mais localizada em pele, olhos e boca, naquela que é a doença mais localizada no sistema nervoso central, ou naquela em que a doença é disseminada, envolvendo os diferentes órgãos. A disseminada, geralmente, na primeira semana de vida, com os sintomas que nós já comentamos, né, pleocitose, proteinorraquia, hepatomegalia, hiperbilirrubinemia e sangramento. Quando a doença é mais localizada no sistema nervoso central, ela pode ter um aparecimento um pouco mais tardio, na segunda ou terceira semana de vida, onde aparece, geralmente, ela inicia com estupor, coma, irritabilidade e crises convulsivas, evoluindo para o torpor e coma. Então, as manifestações características da pele, aqui as lesões vesiculares, né, cutâneas, lesões difusamente distribuídas, e aqui um exame de neuroimagem mostrando a intensa alteração inflamatória, com lesões hiperintensas difusas, periventriculares, corticais, acometimento na substância branca, com alterações na transição córtico-subcortical.
Diagnóstico. É o isolamento do vírus ou DNA viral por PCR das lesões de pele ou secreções. Os anticorpos são de pouca utilidade, em virtude da dificuldade de se diferenciar dos transmitidos passivamente pela placenta. O líquor deve ser sempre solicitado nos casos suspeitos, havendo pleocitose, hiperproteinorraquia, além da pesquisa de PCR para o vírus positivo. O eletroencefalograma geralmente tem uma boa sensibilidade, porque ele mostra muitas alterações, características desse quadro de encefalopatia, lentificação, desorganização e atividades paroxísticas presentes. Os exames de neuroimagem evidenciam alterações secundárias à meningoencefalite difusa. E o tratamento é com a aciclovir, 60 miligramas quilo dia, de 8 em 8 horas, por 21 dias, para a doença disseminada ou localizada encefalite. Outro TORCH é a imunodeficiência humana, o HIV. Ela é ocasionada por transmissão vertical, durante o trabalho de parto e o parto propriamente dito. A transmissão tem diminuído em relação inversa ao da sífilis congênita. Na década de 90, nós tínhamos mais casos que têm diminuído com o passar dos anos. Isso porque há um esforço intenso em se testar e tratar as grávidas infectadas, tanto durante a gravidez como durante o parto. Todas as crianças que são nascidas de mães infectadas, elas possuem anticorpos IgG anti-HIV, pois eles atravessam a placenta em torno de 30 na 32ª semana de idade gestacional. E a detecção, então, de IgA ou IgM anti-HIV sugere a infecção. As manifestações neurológicas no período neonatal são raras, tão diferente do grupo anterior, do herpes. A infecção, ela pode deixar sequelas neurológicas incapacitantes e causar mortalidade. O risco maior de infecção vai ocorrer com a infecção materna recente, aquela mãe que tem altos títulos de carga viral e na doença materna avançada. A transmissão pós-natal, através do aleitamento materno, ela ocorre, então, o aleitamento, a amamentação é contraindicado, infelizmente. Neuropatologia. Então, ocorre uma meningoencefalite, com uma atrofia cerebral, uma vasculopatia com calcificações, a presença de linfoma do sistema nervoso central e a presença de infecções oportunistas e doença cerebrovascular. Com o advento de terapias antivirais, o aparecimento de doença neurológica ocorre entre 2 meses e 5 anos de idade. Na encefalopatia, nós temos os 2 tipos, aquela que é progressiva, em que há uma demência, uma involução cognitiva, microcefalia e déficits motores. E a estática, em que há um declínio cognitivo e o motor, que vai se arrastando e é mais leve. Diagnóstico, testes sorológicos e o tratamento. A identificação em gestantes, ela ocorre por exames pré-natais de rotina, através de exames rápidos para a detecção do HIV, que pode ser nas mulheres em trabalho de parto ou na sala de parto do hospital. No RN, então, sempre examinar esses RNs, que têm mães HIV positivo ou mães com risco de infecção não diagnosticada. Então, confirma-se o diagnóstico por 2 resultados positivos, por métodos diferentes. Ou analisando a intervalos frequentes, nas primeiras 2 semanas de vida e 1 mês de idade e entre os 4 a 6 meses de idade. A positividade entre 30% a 50% ao nascimento e 100% entre os 3 e os 6 meses de vida. Maior que 18 meses, já pode fazer cultura viral ou PCR. Os testes sorológicos, ELISA, Western blot, em que o IgA é mais sensível. Exames de líquor e exames de neuroimagem, com a característica atrofia cerebral e calcificações podem ser vistas. O prognóstico tem melhorado ao longo dos anos, com o tratamento através da zidovudina na gestação e no pós-parto. Tem havido redução na transmissão vertical. A terapia antirretroviral, em crianças não tratadas, aí os sintomas entre 8 meses aos 2 anos aparecem, 80%. Então, é importante essa terapia antirretroviral.
Prevenção. Mulheres grávidas infectadas por HIV devem iniciar, então, um tratamento antirretroviral via oral. Iniciar assim que a infecção por HIV for diagnosticada, mas pelo menos durante o segundo e terceiro trimestre, nos últimos 6 meses de gravidez. Gestantes infectadas por HIV que já estiverem usando a terapia antirretroviral devem continuar a terapia. A zidovudina também é aplicado, ou ele também é aplicado IV durante o trabalho de parto e o parto. No recém-nascido, a zidovudina ele é administrada 2 vezes ao dia, via oral, durante 6 semanas. Lembrando que, muito importante esse dado, que o parto cesariana, realizado antes do início do trabalho de parto, reduz o risco do recém-nascido contrair a infecção. Aqui, as imagens, né, mostrando a doença em 2 tempos diferentes, no quadro progressivo. Então, a acentuação de sulcos, né, e o aparecimento importante dessas imagens aqui, que significam calcificações em gânglios da base. Outra infecção torche aí entra no grupo outros, que é do grupo de arboviroses. Vamos falar do vírus Zika, que foi isolado pela primeira vez em 1947 na floresta Zika, em Uganda, através de uma fêmea de macaco rhesus. Ele é um RNA vírus da família Flaviridae e é muito neurotrópico. A transmissão se dá pela um vetor, que é a picada do mosquito Aedes aegypti e outras espécies do mesmo gênero, com transmissão via sexual perinatal. Em 2015, no Brasil, chamou a atenção, assustou o mundo, inclusive a identificação do aumento de casos de microcefalia. Essas gestantes relatavam uma doença exantemática logo no primeiro trimestre de gestação. E a associação do vírus Zika com esse quadro foi feito pela pesquisa do vírus no líquido amniótico de 2 gestantes, cujos fetos apresentavam microcefalia e no tecido cerebral de 2 fetos também acometidos. Sintomas maternos: febre, conjuntivite, artralgia, exantema maculopapular e cefaleia. Menos frequente, tosse e sintomas gastrointestinais nas gestantes. Um quadro que chama atenção, que é a síndrome de Guillain-Barré. Foi observado nesses locais onde houve um aumento do surto, né? Os sintomas de infecção congênita, nós temos a restrição de crescimento intrauterino, malformações cerebrais, calcificações periventriculares, parenquimatoses talâmicas de gânglios da base, alterações de migração neuronal com complexo agiria-paquidiria, atrofia córtico-subcortical e ventrículo-megalia. Temos também manifestações oftalmológicas em quadro de artrogripose. O perímetro cefálico pode não estar diminuído ao nascimento, mas sim na evolução. Então, conceitualmente, o RN com menos de 37 semanas de idade gestacional, com medida de PC menor que menos 2 desvio padrão, segundo a tabela do Intergrowth, para a idade gestacional e sexo. E a microcefalia definida para RNs maiores de 37 semanas de idade gestacional, com medida de PC menor ou igual a 31,5 centímetros para meninas e 31,9 centímetros para os meninos. Então, a gente observa a desproporção crânio-facial e exemplo das lesões, a neuroimagem, com lesões importantes, malformações grosseiras, com calcificações cerebrais, alterações do desenvolvimento cortical, ventrículo-megalia. Diagnóstico e tratamento e prognóstico. Na fase aguda, entre o 1º e o 5º dia, realizar o PCR, que é o exame de confirmação da infecção pelos vírus Zika. A partir do 5º dia, é possível realizar a sorologia para o vírus, com a quantificação de imunoglobulinas, IgG e IgM. Todos os casos suspeitos devem ser notificados à vigilância epidemiológica. Os exames de neuroimagem, com as anormalidades encefálicas encontradas, que a gente já mostrou, porém não há tratamento específico ainda para esta infecção.
o prognóstico ainda é incerto. O que se tem feito são programas para as crianças que já evoluíram com o acometimento, com alguma manifestação clínica. E é proposto investigação e segmento desse RN com suspeita ou confirmação da infecção pelo vírus Zika. Então, mulheres com antecedentes de infecção deve-se, ao nascimento, realizar exame físico geral, neurológico, medida do PC. Essa criança deve ser reavaliada com 24, 48 horas de vida, com medidas de PC, coleta de sangue de cordão e periférico, estudo de líquor, realização de PCR do vírus em mulheres com infecção na gestação ou microcefalia de causa desconhecida. Afastar outras torces, realizar triagem oftalmológica, triagem auditiva, exames de neuroimagem, eletro em casos de crises convulsivas. Importantíssimo segmento clínico com a medida seriada do perímetro craniano. Segmento com equipe multidisciplinar, neonatologista, geneticista, neuropediatra, oftalmologista, equipe de reabilitação, físio, fono, terapia ocupacional na evolução. Então, mais exemplos da neuroimagem, né, da infecção pelo vírus Zika, que com complexo agiria padrão compatível com a lisencefalia. E foi proposto, então, foi um material desenvolvido pela Comissão da Mulher, advogada da Ordem dos Advogados no Brasil, lá em Piauí, a Cartilha dos Direitos da Criança com Microcefalia. Foi criada para orientar e auxiliar de forma clara e objetiva, homogeneizar a orientação para essas famílias em que tem algum parente com a microcefalia. Atualmente, então, nós fomos acometidos por uma pandemia. A partir de 11 de março de 2020, foi decretado pandemia pela Organização Mundial de Saúde. E surgiu, né, mais uma possibilidade de infecção congênita, através da Covid-19, em Hubei, na República Popular da China, no final de 2019, surgiu, então, um novo tipo de coronavírus, que é o Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2, que é SARS-CoV-2, que é um agente etiológico da coronavírus disease, né, que é o ano de 2019, em que foi diagnosticado na província chinesa de Hubei. As pessoas tinham um sintoma que chamava atenção, que era febre, cansaço, tosse seca e falta de ar. E foi observado que 30% dos pacientes podiam ser assintomáticos, apesar de estarem infectados. O coronavírus é um RNA vírus pertencente à família Coronavidae, do gênero beta-coronavírus. E ele tem características peculiares, que é tendência a sofrer mutações, é de fácil disseminação e transmissão por perdigoto, isto é, as famosas gotículas de Fluke. Segundo informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC da China, o SARS-CoV-2 é o resultado de recombinações virais, que lhe permitiram escapar do ciclo animal-animal, passando a infectar seres humanos. Isso caracteriza como uma zoonose que, hipoteticamente, tem o morcego como um hospedeiro primário. Então, os dados, eu estou colocando aqui embaixo, né, quem se interessar. E aí, o que o SOGESP, né, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, então, muito preocupada com esses casos, com as gestantes, o que fez um levantamento. A gente tem o levantamento mundial e aqui no Brasil, vou apresentar esse aqui do Brasil, em que, será que ocorre transmissão transplacentária da Covid? Isso é uma realidade? 1% dos casos de síndrome respiratória aguda grave, causada por SARS-CoV-2, ocorreram em gestantes, das quais 58,3% foram internadas em UTI, e 72% fizeram uso de algum suporte ventilatório, 80% do tipo invasivo, então foi grave. Nesse período, foram confirmados 36 óbitos por Covid-19 em gestantes ou puérperas, que apresentavam esses sintomas respiratórios, principalmente na região sudeste.
E o ano passado foi publicado um artigo francês, encabeçado por Daniel De Luca, né, chamando a atenção para a detecção de uma transmissão transplacentária, em que foi detectado numa criança, numa mãe que teve a infecção no último trimestre, a criança nasceu prematura, o diagnóstico foi confirmado através de estudo genético, buscando o PCR e o estudo genético do vírus, né, na placenta, e se observou uma clínica de torpor. Essa criança foi um caso único, tinha comprometimento no estudo de neuroimagem, essas imagens de hipersinal, né, mostrando o acometimento em regiões subcorticais, frontais e parietais. Foi criado, então, mudou-se em relação às gestantes, passaram a ser um grupo de risco também. Uma assistência pré-natal voltada para essa nova realidade. Então, foi adotado novas medidas, né, para se evitar o risco de exposição nessas gestantes e aos profissionais de saúde. Então, medidas de precaução com telemedicina. Vou ter que rever novamente. Bom, então, houve uma proposta de mudança de toda a assistência para essas gestantes, já que as gestantes passaram a ser um importante grupo de risco na Covid-19. Foi-se adotado, então, medidas para se abaixar a diminuir o risco de exposição dessas gestantes e dos profissionais de saúde. Orientar medidas de precaução, uso de máscara, espaçar os horários das consultas, diminuir o número de acompanhantes, né? E foi aprovado o atendimento através de telemedicina. Realizar triagem na chegada da unidade de saúde, se essa através da aferição de temperatura, avaliar se há presença de queixas respiratórias, né? Quando a triagem é positiva, caso suspeito, vai para uma área restrita, vem uma equipe médica toda paramentada e começa a fazer o rastreamento dos sinais, né, de gravidade. Sinais de gravidade ausente, faz o isolamento domiciliar. Se há sinais de gravidade presente, essa gestante é internada. Né? Quando a triagem é negativa, então, se faz a consulta habitual. O diagnóstico laboratorial também, os testes, então, utilizados, a gente tem no dia 0 de contaminação, então, nos primeiros 5 dias, de 2 a 14 dias, então, no terceiro, até mais ou menos aqui o 7º dia, a gente pode realizar, então, o exame relacionado ao vírus, que é a pesquisa do RT-PCR, com a detecção do vírus. Existem testes rápidos moleculares, né, para a detecção de antígeno. Posteriormente, já numa fase mais tardia, então, se preconiza o estudo através de sorologias ou da pesquisa de anticorpos ou antígenos, são testes rápidos, com imunocromatografia, né, para estudo de pool de anticorpos, IgM e IgG. Tá? Estudos científicos ainda são incipientes no que tange à infecção de Covid-19 em gestantes. Inicialmente, as evidências não indicavam diferenças significativas entre o acometimento e a gravidade da doença em mulheres grávidas e não grávidas, a menos que fossem portadoras de condições crônicas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade. Porém, se viu que isso mudou nos estudos mais recentes. Então, mulheres grávidas com Covid-19 desenvolvem, em sua maioria, apesar de serem acometidas, quadros leves. Porém, as manifestações vão também desde esses quadros assintomáticos até quadros de maior gravidade e até fatais. Sendo que no último trimestre de gestação e no período do puerpério, o risco de quadros mais graves se torna maior. Dessa forma, gestantes e puérperas até o 14º dia de pós-parto são consideradas grupos de risco para a Covid-19.
Então, o Ministério de Saúde recomenda o uso atualmente de scores de alerta obstétrico modificado, com o objetivo de identificar essas gestantes e puérperas que podem apresentar os quadros mais graves através de aferição de temperatura, febre durante a gestação. A febre é um risco para causar malformações no feto, malformações cerebrais, né? A baixa de oxigenação. Então, são fatores graves de risco. Então, o que se tem? A transmissão vertical da SARS-CoV-2, ela é possível. Mas, ao contrário de outros vírus, sua capacidade de infectar o feto parece ser pequena, o que pode ser devido a uma expressão muito baixa, nesse período, da enzima conversora de angiotensina 2 nas células iniciais da interface materno-fetal. O Ministério da Saúde recomenda a manutenção do aleitamento materno e reforça que seus benefícios são maiores do que os possíveis riscos de infecção por essa via. Foi detectado no leite materno alguns fragmentos do vírus, porém, ele não tem uma atividade importante a ponto de causar sintomas, né? Por isso que não se contraindica a amamentação neste caso. E é muito importante o esclarecimento de como a SARS-CoV-2 chega ao feto, a fim de se prevenir a infecção neonatal, otimizar o manejo da gravidez e, eventualmente, contribuir para um melhor entendimento de sua biologia e do modo de ação desse vírus, e um tratamento mais eficaz, principalmente para essas gestantes, né? Sendo que, atualmente, o que nós temos é a prevenção. Então, a vacina já é muito importante. Então, muito obrigada e deixo aqui o meu e-mail, né, para quem tiver dúvidas e quiser entrar em contato. Muito obrigada pela atenção.